Saudações cordiais. Nesta aula vamos ver como foi o processo de colonização da América Portuguesa, o encontro entre europeus e povos nativos da América. Na segunda metade dos séculos XIV e no século XV, os europeus começaram a realizar as grandes navegações. Os países europeus, com reis extremamente poderosos, os chamados reis absolutistas, começaram a buscar riquezas além-mar e explorar o Oceano Atlântico. Toda a área que os europeus conheciam, essa parte marrom. As demais áreas, os diferentes povos, os europeus já tinham entrado em contato, mas não tinham amplo conhecimento. O objetivo dos europeus era chegar à região das Índias, buscando especiarias, cravo, canela, pimenta, fundamentais principalmente para o tempero de carnes e manter as carnes por mais tempo, já que não havia refrigeração. O comércio de especiarias passava pelas cidades de Gênova e Veneza. Os europeus buscaram outro caminho quando essas cidades foram tomadas, principalmente pelos turcos otomanos, que invadiram Constantinopla. Eles buscaram uma nova rota, desenvolveram técnicas de navegação e tentaram ir pelo mar e pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico era então desconhecido. Havia muitos mitos sobre o Oceano Atlântico, de que era habitado por monstros, que havia buracos que engoliam os navios, porque havia muitas embarcações que desapareciam e não voltavam, já que não havia conhecimento, navegabilidade. Eles desenvolveram então instrumentos, a perfeição da bússola, o astrolábio, para observação dos astros, e desenvolveram embarcações como as caravelas. Os portugueses foram os primeiros a realizar as grandes navegações. Eles tinham um caminho preferido, que era navegar em torno da África, chamado périplo africano. Aqui vocês observam a navegação de Bartolomeu Dias em azul. Ele sai de Lisboa e chega ao Cabo da Boa Esperança, ali no sul do continente africano. Depois, Vasco da Gama, que está na linha amarela, navega e chega até Calicut, nas Índias, embarca com muitos temperos e consegue lucro de 1000%. A região da América vai ser conhecida a partir das navegações de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo vai navegar a mando da Espanha e chegar às áreas das chamadas Antilhas, na América Central. Portugal, sabendo da existência de territórios ao sul, começa a navegar para as regiões. Faz um tratado, em 1494, com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas, que divide áreas descobertas e a descobrir entre os dois países. A região do atual Brasil fica na área que, segundo a linha do Tratado de Tordesilhas, que vocês podem ver no mapa, corresponderia a Portugal. Essa região vai começar a ser ocupada pelos portugueses a partir de 1530, mas eles chegam em 1500 com a navegação de Pedro Álvares Cabral, chega em Porto Seguro e depois segue para as Índias. A navegação do Pedro Álvares Cabral tinha o objetivo de dar posse a esse território para o rei de Portugal. Então, ele veio com um escrivão, o Pero Vaz de Caminha, que escreve toda uma carta mostrando como era o local, os povos do local, e essa carta seria uma comprovação da chegada dos portugueses na região e que então os portugueses iam tomar posse desse território. Não foi descobrimento, porque essa terra já tinha habitantes e eles já sabiam ou desconfiavam da existência de terras na região, já que em 1498 Duarte Pacheco Pereira já tinha navegado na área da região amazônica. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral vem até aqui, não foi por acaso, foi um projeto para tomar posse dessa região. A carta do Pero Vaz de Caminha era, então, um certificado dessa posse.
O Pero Vaz de Caminha escreve a carta que vai retornar para Portugal e o Cabral e a sua esquadra seguem para as Índias para fazer comércio. E quando os habitantes da região da América são encontrados, são diferentes povos com diferentes culturas, os europeus vão considerar os povos indígenas como povos sem cultura. Eles não vão considerar os povos indígenas como civilizações, uma visão preconceituosa. A gente chama isso de etnocentrismo, quando você considera a sua cultura superior à do outro. O Pero Vaz de Caminha escreve na sua carta muitas das características desses povos e dá ao rei de Portugal indicações da necessidade de catequizar os indígenas que não seriam cristãos. E na época, Portugal era um país cristão, a igreja era extremamente poderosa e queria mais fiéis, considerava as culturas e religiões diferentes como pecaminosas e que deveriam então ser convertidas. O Tratado de Tordesilhas, ao dividir as áreas entre Portugal e Espanha, deixou para a Espanha as regiões que estão em roxo e para Portugal as regiões que estão em verde. Nessas regiões já existiam povos, então Portugal e Espanha invadiram essas áreas, desconsideraram os povos que ali viviam e começaram a explorar os territórios, tirando matérias-primas, tirando recursos, inclusive usando a violência, matando os povos que ali estavam. Os povos nativos entraram em conflito, defendendo a sua terra. Muitos vão morrer por causa das armas de fogo e das doenças trazidas pelos colonizadores. Nesse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve: a pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. Então ele afirma que os indígenas andam nus e mostram todo o corpo como se mostra o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam um lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Então ele vai descrever o adorno de um nativo que coloca um osso no lábio inferior. Os cabelos deles são lisos e os usam cortados e raspados até acima das orelhas, e um deles trazia com uma cabeleira feita de penas amarelas, que lhe cobria toda a cabeça até a nuca. Então aqui ele está falando dos cocares feitos de penas. Parece-me gente de tal inocência, então ele considera os indígenas inocentes, então ele não vê os indígenas como protagonistas, capazes, sagazes, e se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo os cristãos. Então Caminha diz que eles vão se tornar cristãos facilmente, como se eles não tivessem religião. É uma visão preconceituosa aqui. Visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma, mais um preconceito. Para eles não têm crença alguma. E os indígenas, cada comunidade, cada etnia, tem sim os seus deuses. Portanto, se os degredados, que são aqueles criminosos que são enviados para lugares distantes, como pena, vão ficar aqui e aprenderem bem a sua fala e só entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, o rei de Portugal, Dom Manuel, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Isso há de agradar a nosso Senhor, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que eles quiserem dar, já que o nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como bons homens, e creio que não foi sem razão o fato de ele nos ter trazido aqui. Então ele diz na carta que os indígenas vão ser cristãos facilmente, que devem ser cristãos porque não têm cultura. Então é uma visão etnocêntrica, tá? E ele descreve as riquezas da terra. Nesse trecho ele afirma: esta terra, Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até outra ponta ao norte, do que nós podemos observar esse porto, é tão grande que deve ser bem o 25 léguas de costa. Ao longo do mar tem algumas partes grandes barreiras, uma vermelhas e outras brancas, e a terra é toda chã e muito formosa. O sertão aqui é a ideia de interior, ele chamava o interior de sertão. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande,
porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, outra coisa de metal, ferro, nem os vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, como entre Douro e Minho, que é uma região de Portugal, nesta época do ano. As águas são muitas e infindas, de tal maneira que é graciosa, e querendo aproveitar, dá-se a nela tudo por causa das águas que tem. Então ele afirma que a agricultura vai ser favorecida por causa das águas e do solo, e aqui mostra o interesse de Portugal, que era encontrar ouro e prata para enriquecimento. Portugal vai demorar para encontrar ouro e prata. Eles vão fazer várias expedições, vão explorar o território e vão demorar 200 anos para encontrar ouro e prata. E quando encontrarem, principalmente na região de Minas Gerais, vão fazer uma grande exploração e enviar tudo para a Europa. Veja, então aqui toda a descrição é voltada para o rei de Portugal, nos seus objetivos de colonização, ou seja, de exploração do território, de cristianização, de catequização. Este quadro foi feito no século XIX. Ele, então, é muito tempo depois da chegada dos portugueses, que foi no século XVI. Mas ele mostra uma visão que ficou por muito tempo na história do Brasil, que é uma visão do indígena como aquele que aceita tudo. Vejam nessa imagem a pintura do Vitor Meirelles sobre a primeira missa no Brasil. O Vitor Meirelles coloca no centro o Frei Henrique Coimbra celebrando a missa, onde está bem iluminado, e os indígenas ao redor observando tudo, espantados, ou observando tudo e parecendo que estavam entendendo. Alguns não entendem, mas outros chegam até a subir nas árvores para apreciar a missa. Na verdade, essa ideia de que eles estão dando atenção, ou eles estão espantados, quer mostrar que os indígenas, assim como o Caminho escreveu, eles estão propensos, eles querem aceitar essa religiosidade. E a primeira missa colocar a cruz mostra que a Igreja Católica ia chegar até a América, ia se impor na América. E foi isso que aconteceu. Nós vamos ter durante a história da América portuguesa, do Brasil, jesuítas, que são padres que vão obrigar os indígenas a serem católicos, catequizando. Não se respeita a cultura indígena. Aqui, por exemplo, tem uma outra visão dos indígenas. Alguns indígenas, como os tupinambás, antes dos portugueses, os indígenas tinham guerras entre si. São comunidades que têm histórias de muito tempo, que fazem relações de trocas, que conheciam territórios bem longínquos, que faziam estradas, que tinham construções em palafitas, cerâmicas elaboradas. E os povos tupinambás tinham um ritual que era o ritual da antropofagia. Antropo, homem, fagos, comer, que era comer os inimigos de guerra, porque acreditavam que eles iam incorporar a força do inimigo. E esse ritual, foi considerado selvagem pelos europeus, passou a se tornar o símbolo para os europeus de que os indígenas eram selvagens, canibais, maus, todas as coisas ruins foram colocadas para eles. E não entenderam que a questão ritualística. Aqui, por exemplo, mostra a imagem do Theodore de Brie, de 1592, que mostra os indígenas comendo os seus inimigos. Os corpos indígenas, eles estão no modelo europeu. Eles não são corpos característicos dos indígenas. E aqui tem ao fundo um homem barbudo, que foi um alemão chamado Hans Staden, e o Hans Staden ele foi capturado pelos tupinambás quando o navio dele naufragou, e ele ia ser devorado como um grande inimigo, mas conseguiu fugir. E aí ele descreve os tupinambás como selvagens que iam devorá-lo. Essa visão de dizer que todos os indígenas eram iguais, que todos praticavam antropofagia, estava dentro de uma visão preconceituosa dos indígenas. Progressivamente, os indígenas vão sofrer com os ataques, com a escravização. Aqui vocês veem o quadro do Debré, que mostra a captura de indígenas, mães, filhos, né, sendo levados para serem vendidos, principalmente pelos bandeirantes, que eram habitantes da vila de São Paulo de Piratininga, que vendiam os indígenas como escravizados.
Então, o processo de colonização foi um processo marcado por um etnocídio, quando etnias são dizimadas, são mortas. Além da escravidão indígena, da imposição da cultura europeia, nós temos a morte de milhões de nativos com doenças, gripe, varíola. Inclusive, a varíola foi utilizada como estratégia de morte dos nativos. Os portugueses, os espanhóis queriam tomar as suas terras. Esses nativos tentavam se defender e, inclusive, roupas de pessoas que morriam de varíola eram dadas a indígenas para que eles pegassem a varíola. Aqui vocês estão vendo uma ilustração que mostra os indígenas enterrando os seus mortos por causa das doenças. E aí o uso dos cultos, dos rituais indígenas, da pagelança, para tentar aliviar a dor. Então, além desse processo de morte por doenças, morte por guerras de armas de fogo, invasão de territórios que os indígenas têm, tem a desvalorização cultural. Isso aconteceu ao longo da história. Até hoje, indígenas têm suas terras invadidas. Até hoje, as pessoas pensam que os indígenas são todos iguais. E não. Eles têm etnias bem diferentes. Muitos pensam que os indígenas eles ficaram passivos na colonização, esperando o colonizador fazer tudo o que ele queria. Não. Eles existiram. Quando os colonizadores chegaram, nós tínhamos diferentes povos indígenas na região. Nós tínhamos dentre cada um desses grupos linguísticos, Tupi-Guarani, G, Aruaque, cada um desses grupos indígenas, desses grupos linguísticos, ou seja, de línguas que têm algo em comum, nós temos muitas outras etnias, né? Então a gente pode aí colocar centenas de etnias. A gente tem, quando a gente fala índio, a gente está usando uma palavra que os europeus usavam, porque eles chamavam de índias todos os lugares para além do oceano. Mas o correto é chamá-los de indígenas, povos originários, povos tradicionais, os nativos, ou então pela etnia de cada um. Nós temos aqui, por exemplo, no Paraná, os Caigangue, os Guarani, o Xetá. Nós temos, então, os Bororo, os Tucanos, Ticunas, o Araueté, os Tapeba, os Tupinambá, os Quiri, os Carajá, os Caiapó, os Araueté, o Ajape, os Yanomami. Então, são muitas etnias indígenas, cada uma forma diferente de organização, de sociedade, de cultura. Os antropólogos são aqueles especializados em estudos indígenas e eles vão estudar as culturas e vocês podem ver em diferentes livros e ver hoje as organizações, as diferentes etnias, como elas vivem. A população indígena antes de 1500 era de 5 milhões, atualmente é de 900 mil. Então, veja uma redução drástica dessa população. Hoje, eles precisam viver em áreas que são demarcadas, precisa que haja demarcação das suas terras para protegê-los, que eles tenham um local para poder viver. Muitos deles já estão na cidade, vão para a faculdade, e muita gente acha que porque o indígena usa roupas, usa computador, ele deixa de ser indígena. Não, ele continua sendo indígena, só que ele está dentro da comunidade, ele é brasileiro e ele também vai agir dentro das instituições brasileiras, universidades, ir ao banco, ir à escola e assim por diante. Mas ele não vai deixar de perder a sua cultura ou deixar de ser indígena por vestir roupas ou usar computadores. Então é uma visão também preconceituosa. 55% dos indígenas vivem nas áreas da Amazônia e eles colaboram para a proteção ambiental dessas áreas e 45% vivem em áreas fora da Amazônia. E nós temos terras indígenas próximas a áreas urbanas.
mas vocês podem ver no mapa, a área verde é onde estão a maioria das terras indígenas. Infelizmente, no atual momento, as terras indígenas estão sendo invadidas por grileiros, aqueles que tomam as terras indígenas. Os indígenas também estão sofrendo com as queimadas e também com as doenças que estão chegando. A Covid-19 foi impactante para as comunidades e mineradores estão indo, poluindo os rios, invadindo as terras que, por lei, foram delimitadas pela Constituição de 1988 para os povos indígenas que ainda lutam por seus direitos. Nesta aula é só, agradeço por sua atenção e até a próxima.